As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Bullying é um termo da língua inglesa que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia e com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender. O bullying é o tema do Mentalistas de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a advogada Ana Paula Siqueira, criadora do projeto Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying. Tudo bem, doutora Ana Paula? Tudo bom, Camila? Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. E do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, eu recebo a Alessandra Molina Fabrício, neuropsicóloga, especialista em psicologia cognitivo-comportamental em infância e adolescência. Mais de 20 anos de experiência nessa área. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Que bom. Pra gente começar esse programa, e claro, eu falei um termo bem técnico do que significa o bullying, mas se a gente se colocar no lugar da pessoa que sofre o bullying, o que acontece com essa criança, né, com esse adolescente? Você pode explicar pra gente, Alessandra? Posso. Acho que o que acontece com essa criança é um sofrimento psíquico muito grande, né? Porque a violência ou a agressão física, ela costuma vir acompanhada da violência psicológica, né? Com humilhação, com agressão, com intimidação, e isso costuma deixar feridas muito, muito, muito grandes que perduram até a idade adulta, né? Tem adultos que até hoje têm pesadelos com o bullying sofrido na infância ou na adolescência. Então são feridas muito profundas e difíceis de tratar. Agora, doutora Ana Paula, eu iniciei aqui o programa dizendo que você tem um projeto, né? Proteja-se dos prejuízos do cyberbullying. Do que se trata esse projeto? Você podia contar um pouquinho mais pra gente? Então vamos lá. Primeiro, assim, só para contextualizar, né? O bullying, ele é uma figura sociológica, né? Ele tem uma abordagem que é da pedagogia, que é da psicologia, e tem uma abordagem diferente que é a jurídica. Então, para a pedagogia e para a sociologia, o bullying, ele é um fenômeno que acontece entre crianças e adolescentes em ambiente escolar. Só que nós tivemos agora o advento da Lei 1385 de 2015. Esta lei não coloca limitação de idade. Ou seja, mas quem são os participantes desse fenômeno bullying? Pais, professores e alunos. Então, quem pode ser vítima? Pai, professor e aluno. Quem pode ser agressor? Pai, professor e aluno. E todo esse fenômeno, ele só acontece porque você tem 3 vertentes, né? Seja no bullying, seja no cyber, que é o quê? Um agressor ou agressores, né? Uma vítima e uma plateia. Bullying não acontece sem plateia. Porque hoje, infelizmente, e não só hoje, né, gente? Vamos lá, isso aí já faz tempo. O pai sempre falava, não se mete, essa briga não é sua. A pessoa sempre tem o medo de ser a próxima vítima. E aí todo mundo vai ficando calado, né? E assim, até eu queria trazer essa reflexão para conversar com vocês, foi feita a Lei Maria da Penha. Porque todo mundo falava o quê? Briga de marido e mulher? Ninguém mete a colher, né? Não é? E aí as mulheres foram espancadas, mortas, violentadas, porque ninguém queria meter a colher. Estão ficando invisíveis, né? Invisíveis. E assim que a vítima do bullying se sente, não é, doutora? Exatamente. A invisibilidade e a falta de... o que eu consigo fazer? Eu não tenho o que fazer. E aí ela começa a omitir, ela não conta para os pais, né? O que nós vemos é a falta de controle parental dos pais nos celulares, né? Que o pai e a mãe vai lá, dá o celular, né? Desde bem pequenininho? Desde pequenininho. Quando a gente fala pequenininho, quanto assim? 1 ano, 6 meses, já tá mexendo no tablet. Menos às vezes. Vai num restaurante. Dá uma olhada. O celular é da criança mesmo. Às vezes tem um tablet da criança já com toda aquela proteção emborrachada, né, para não quebrar. Mas você vê no carrinho do bebê. O bebê, né, tem ali um suporte para pôr o tablet.
E é perfeito isso que você falou, né? Que você viu que todas as dicas de segurança são para o aparelho, não são para criança. Não, claro. Né? Então você fala de segurança. O aparelho é caro. O aparelho é caro, não gasta muito crédito. É isso que se fala. E aí você não fala, peraí, eu posso conversar com estranho? E nos jogos, né? Porque tem lá, né, num PlayStation, enfim, que você tem as comunidades, você tem os jogos, né, que são aplicativos no celular, e tá lá o seu filho falando com quem? E no grupo do WhatsApp, o que está acontecendo no grupo do WhatsApp da sala? As regras de educação sociais parecem não valer tanto nesses ambientes do WhatsApp, dos jogos, né? Porque o tratamento que se faz ali é bem diferente do que o ao vivo. Eu queria chamar atenção para isso que a doutora Ana Paula conta e traz aqui para o Mentalistas, essa lei de 2015, que envolve justamente não só crianças e adolescentes, mas pais, professores e alunos. Isso. É um outro olhar para a reflexão do bullying, não é? É perfeito. Escolar, é perfeito, porque, na verdade, quando você fala de bullying, você não pode falar só da vítima. Né, só da pessoa que sofre o bullying. Ele tem esse processo, ele tem o processo da vítima que sofre, tem o agressor, mas tem as outras pessoas que ou são coniventes, né, que não fazem nada, né, ou assistem e incentivam esse tipo de atitude. Né? E pode ser um professor, um funcionário e os pais. Agora, assim, sempre que a gente ouve falar de bullying, eu escuto muitos adultos dizendo, mas na minha época eu também sofri bullying, eu também fui chamado de gordinho, 4 olhos, narigudo e por aí vai, e por isso, nem por isso eu sou uma pessoa transtornada ou que tem algum tipo de problema. Eu consegui algum sucesso profissional e não tenho nenhum problema com isso, né? Então, a gente tem ali, né, entre as vítimas de bullying, tem os que reagem e conseguem de alguma forma enfrentar isso, então tem uma capacidade de enfrentamento maior e talvez sobreviva melhor, mas tem as pessoas que não têm, que não reagem e que são seguidamente vítimas, que mudam de escola e continuam sendo vítimas, porque tem algo ali na atitude dela também, de não conseguir enfrentar a situação, né, que precisa ser cuidado e precisa ser tratado. Agora, o bullying que era feito há muito tempo atrás, era há muito tempo atrás. O mundo mudou muito. Hoje a gente tem a internet, né, tem o cyberbullying, não é mais uma coisa concentrada num ambiente específico. Isso pode cair no mundo e fica para sempre. E tem uma repercussão muito maior. E tem uma ferida muito maior. Não dá para comparar. Talvez a gente possa dizer, então, que o cyberbullying é até mais preocupante e ultrapassa algumas barreiras que o próprio bullying ali do dia a dia não ultrapassaria se não fosse a internet, né, doutora Ana Paula? Eu concordo com isso mesmo. Por quê? Porque antigamente a vítima do bullying, ela chegava em casa e se sentia segura. Hoje a segurança não mais acontece porque não tem o controle parental dos pais, dos grupos de WhatsApp. Então, as ofensas que nós atendemos no escritório, que envolvem crianças e adolescentes, eles começam vão das 8 da noite até 4 da manhã. Então, é nesse ponto que começa a grande parte das agressões. E assim, até desses mantras, porque na minha época eu sofri, superei. O que nós vemos hoje? Quando existe a figura desta agressão, desta intimidação dentro de um ambiente empresarial, né? Porque é óbvio que existe, né? Ele não se chama bullying, ele se chama mobbing. Mobbing? Mobbing. Seria o equivalente a um assédio? Exatamente. Assim? E aí, o que acontece? O que nós vemos é que muitas vezes as vítimas e os agressores do passado remoto, onde não existia smartphone, né, nem nada disso, eles se tornam vítimas e agressores agora dentro de empresas. Só mudou o ambiente. Só mudou o ambiente. E aí até nós trabalhamos também com essa parte de educação digital na área corporativa, de segurança digital e compliance digital, não só para escolas, mas também para empresas. E muitas vezes nós vemos pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos se portando como adolescentes, com diálogos parecidos com o do 6º, 7º e 8º ano, de um colégio. Aí você fala, puxa,
Você vê às vezes ofensas e agressões, que eu não estou nem falando de ensino médio, estou falando até de um pouquinho antes. E aí você pega um grupo de trabalho empresarial e fala, gente, o que mudou? Né? Só a cara das pessoas, porque o diálogo, ele tá... As coisas tendem a se reproduzir, né? Então você pega os lares desses agressores, ou mesmo das vítimas, e você vê essas crianças reproduzindo comportamentos que eles têm em casa. Então quando a doutora Ana fala que a importância dos pais nesse processo é muito, muito importante. Porque ou são lares onde a violência é comum, né, e cometida contra a própria criança, que pode se tornar um agressor ou uma vítima, né, e essa reprodução sem nenhuma contenção, né, e a gente sabe que as crianças, elas aprendem por modelo, elas reproduzem, né, o que os pais fazem, o que as figuras de confiança dela fazem. E elas reproduzem isso aonde? No ambiente onde elas vão passar mais tempo, nas escolas e hoje em dia nos condomínios, dentro das vans escolares, nos clubes e nas atividades extras. Puxa, eu fiquei pensando nessa situação que a doutora Ana Paula trouxe pra gente, agora aprendemos um termo novo aqui no Mentalismo, mobbing, né, que seria o equivalente ao bullying, mas no ambiente mais adulto, empresarial. Estamos falando do mercado de trabalho. Eu tenho certeza que vários ouvintes que estão acompanhando aqui o Mentalistas agora estão fazendo uma reflexão nesse momento junto com a gente. Puxa, tem aquele sujeitinho no meu trabalho que fica botando apelido em todo mundo, e apelidos muitas vezes de mau gosto, que a pessoa que ouve esse apelido se sente incomodada, mas fica pensando, puxa, como é que eu vou chegar na pessoa e vou dizer, olha, não gosto que você me chame disso, não gosto que você me chame daquilo. Será que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso também? Quer dizer, não sei, é claro, cada indivíduo é de um jeito. Mas é provável, não sei, queria uma opinião de vocês sobre isso, que essas pessoas foram agressores na infância, por exemplo, e aí se perpetua esse comportamento? Até essa foi uma reflexão também que nós fizemos. Eu faço parte da Comissão de Direito Digital e Compliance aqui da OAB de São Paulo, né? E aqui presidida pelo nosso querido Dr. Coriolano, é uma pessoa extremamente querida e muito empenhada, né, na pacificação social, digital e presencial. Então, assim, o que nós vemos, tanto no ambiente corporativo como no ambiente escolar, é o quê? As pessoas têm uma falsa sensação de que o que elas colocam numa rede social ou num grupo de WhatsApp, aquilo é privado, né? Por quê? Porque ela escreveu isso no sofá da casa dela, de pijama, com aquela meia furada, né? Com a caneca de leite na mão, e aí tá achando que aquilo ali, só que na verdade não. Aí você pergunta para essa mesma pessoa, querido, se tivesse 3 câmeras, 20 repórteres, você repetiria isso? E você tivesse em rede nacional, você repetiria isso de novo? Ai, claro que não. Só que a repercussão de uma rede social, às vezes, é muito maior do que um canal de TV aberta. E as pessoas ainda não têm. Porque nós temos o quê? Nós temos aqui 2 períodos. Nós estamos agora criando, né? Nós estamos aqui recebendo uma geração inteiramente digital. Uhum. Né? E diferente dos outros ofícios, né, como a advocacia, como o jornalismo, como a medicina, como a psicologia, teve um tempo onde as pessoas aprenderam as experiências, foram fazendo erros, acertos e ajustando esse procedimento e ia passando, ou de pai para filho, ou pelos professores. Agora, na área de educação digital, quem é que viveu isso? E não tem. E com a velocidade que está. Assim, talvez tenhamos adultos assim por causa disso, por não estarem habituados a isso. Não tem educação, não tem regras que mediem esses ambientes, né? Quando você fala do adulto, que é o que faz a brincadeira de mau gosto, ou uma brincadeira que humilha o outro, provavelmente sim, provavelmente ele foi um agressor, às vezes não um agressor físico, mas alguém que se habituou a fazer isso, às vezes até por inabilidade social, por não conseguir
né, se relacionar de uma outra forma, não aprendeu a se relacionar de outra forma e vai reproduzindo isso. Era na escola, depois é no estágio, depois no trabalho, né, sem se dar conta dos efeitos ruins que isso pode ter para ele próprio. Às vezes não é um psicopata que não tem, né, nenhum caráter, nem nada disso. Às vezes é uma pessoa inábil. Mas o efeito no outro é o mesmo. Quando a gente fala de uma pessoa inábil, e aí eu queria saber do saber psicológico, é possível essa pessoa desenvolver habilidades sociais? E se sim, ela vai precisar de um terceiro que diga para ela, olha, você está pegando pesado, você não tá Você legal. está fora da casinha. Fora da casinha. Volta para a casinha. De repente ele sofre um insight ali e fala, vou buscar terapia em busca de um conhecimento. Assim, o que pode ser o mais comum? Os que mais costumam viável? buscar ajuda externa são aqueles que se dão conta de que perderam alguma coisa e não sabem exatamente por quê. Foram demitidos, nenhum relacionamento dura, né? E eles se dão conta disso e vão na terapia ainda tentando colocar a culpa no mundo, né? Todo mundo é injusto comigo, olha só o que aconteceu com a minha vida, até no processo terapêutico se dá conta de que tem alguma coisa dele ali envolvida, que ele precisa mudar, né? E que vai fazer com que o resto mude com ele também, né? Esses que buscam ajuda, eles sim têm como fazer um treino de habilidades sociais específico, de você conseguir fazer com que ele caia em si do impacto que as brincadeiras de mau gosto têm, né? Agora, os que não se dão conta ou que usam isso propositalmente, esses não buscam ajuda. Dificilmente eles vão buscar ajuda. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a neuropsicóloga Alessandra Molina Fabrício, que é especialista em psicologia cognitivo-comportamental em infância e adolescência, e a advogada Ana Paula Siqueira, criadora do projeto Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying. Qual o segredo para se proteger dos prejuízos do cyberbullying, Ana Paula? Todo mundo está curioso em saber. Eu acredito educação. Aí acho que em quarto lugar, educação. Concordo. Né? E assim, eu acredito, sinceramente, que você pode sim falar para crianças, para adolescentes, para professores, para pais. Você pode passar termos legais, você pode sim falar de direito sem juridiquês, sem chatice. Perfeito. Ok, eu sei, a minha profissão ela é complicadíssima, ela é realmente extremamente formal, mas eu acho que você pode passar conceitos de cidadania e direito sem chatice, para atingir o povo, para tocar o coração das pessoas. E também tem uma outra questão, acho que a doutora Alessandra vai concordar comigo. Tem pessoas que realmente sentem essa empatia, né? Fala, puxa, ok, eu não vou agredir o outro porque eu estou... eu realmente entendi esse fenômeno. Eu causo sofrimento, exatamente. Não vou fazer. E sim... até das pesquisas de campo que fizemos dentro das escolas, eu diria que 30% deixa de fazer por medo do que vai acontecer. Ah, não, eu não vou xingar porque dá processo. Então, de uma forma ou de outra, né, se a pessoa entendeu com o coração, ou se ela simplesmente está com medo de sofrer as sanções cíveis e criminais, ok, a gente tem que coibir esse fenômeno de bullying e cyberbullying. Porque nós trazemos, né, e eu geralmente, quando a gente adota o programa do Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, ele não é um programa fechado e nem lacrado, porque cada escola tem uma identidade, cada escola tem uma pedagogia, umas adotam um Piaget, Dewey, enfim, Paulo Freire, não existe pedagogia certa ou errada, né? Cada pai e mãe vai fazer a escolha que melhor está adequada ao estilo de vida. Só que a linguagem jurídica e pedagógica tem que caminhar com aquele público, né? Então, uma linguagem que eu falo suponhamos, com os colégios vicentinos, né? É diferente do Colégio Pentágono, que é diferente do Colégio Soca do Brasil, que é diferente do Ítaca, que é diferente do Ivereste. Então, cada um
Obviamente eu estou até sendo injusta, porque tem vários outros aqui. Que é diferente, né, da escola pública, por exemplo, também. Exatamente. E as diferenças estão aí, né? Exatamente. Então, mas é importante que o quê? Que o programa seja implementado. A lei não deu a faculdade do administrador escolar de implementar ou não. Nossa, será que eu coloco o programa de combate ao bullying? Não é opção. Não é opção, tá? Então aqui eu só queria fazer uma observação em relação às escolas privadas. A partir do momento que a escola privada não implementa o programa de combate ao bullying, esta é uma exigência da lei. Se ela não cumpriu, ela está prestando um serviço educacional defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ela pode sofrer penalidades, inclusive, doutor? Exatamente. Eu acredito que... acredito não, já tem trocentos julgados, né? Falando sobre a responsabilidade civil, né, das escolas, porque ela tem que tomar todas as medidas protetivas sobre a guarda e vigilância dela. Tem menores. Ainda que ele tenha 1,85 m, né? Que às vezes proteção para a vítima e para o agressor, que Perfeito. Pode ser uma vítima também, né? A gente não pode ver o agressor, né, principalmente em crianças pequenas, como um monstro. Né? A escola tem a obrigação de proteger tanto a vítima como o agressor, porque em geral quando você vai verificar o que leva esse mini agressor a fazer isso, né, você vai se deparar muitas vezes com violência em casa. Né? Exatamente. E é o lugar onde a criança passa mais tempo, é na escola. E exatamente, o que a doutora Alessandra falou foi exatamente o artigo 4º da lei do bullying, né? Então é exatamente isso. E aí o que acontece? O que nós vemos? Esse programa de combate ao bullying que é exigido pela lei, que às vezes tem escolas que às vezes a gente vai visitar ou vai fazer uma tentativa de composição, né, para isso não virar processo judicial. Ela fala, não, eu dei uma palestra. Eu falei, nossa, o ano tem mais de 8.700 horas, você deu 1 hora. 60 minutos de uma palestra. Não é dentro... eu falo, gente, isso, e essa isso palestra não é... atingiu quantas pessoas dentro dessa comunidade que é uma escola? Exatamente. Será que a escola inteira ou a turma da manhã? É uma palestra opcional para os pais. Que pais que foram assistir? Porque quando eu vou nas palestras da escola da minha filha, os pais que estão lá, em geral, não são os pais que precisariam ouvir aquela palestra. Ainda tem mais essa, né? Tanto que quando nós implementamos esse programa, ele tem que entrar como um compliance escolar. Isso significa o que na prática? Então, vamos lá. Nós temos que entrar com diversas medidas. Então, medidas como... O seu regimento interno da escola está preparado para isso? Uhum. Você regulamenta como são utilizados dispositivos móveis próprios dos alunos, dos pais e dos professores? Como seriam esses dispositivos móveis? Celulares. Celular é dispositivo móvel. Por exemplo, que a escola permite ou não o uso dessas ferramentas? Não é só permitir ou não. Você precisa ter regulamentação interna. E como seria essa regulamentação? Por escrito mesmo. Então, aluno, quando é que você pode utilizar, né? Porque tem escolas que utilizam, né, usam ferramentas muito bacanas, ferramentas da Microsoft, que são especializadas para a escola, ferramentas do Google for Education. Então, tem ferramentas legais, pedagógicas, só que assim, você tem que discriminar como que é esse uso, né? Por exemplo, o Google for Education, dentro do termo de uso dele, ele fala, ok, mas eu exijo que você, escola, faça um programa de compliance. Porque senão, é claro que o Google não vai admitir que crimes sejam cometidos na plataforma dele. Mas eu fico pensando, por exemplo, muita criançada usando o WhatsApp ali. E aí o WhatsApp é mais difícil de você ter esse tipo de controle. Não tem, então, até a questão do WhatsApp, você passa também... até por materiais informativos, porque poucas pessoas sabem que o WhatsApp é para maior de 13 anos. Facebook é para maior de 13. YouTube é para maior de 18. Desculpa, doutora, quando você diz para maior, isso legalmente falando, inclusive? Não, isso está no termo de uso do YouTube, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Não foi a Ana Paula que falou.
Foi o próprio aplicativo que colocou isso. Pode. E aí os pais fazem isso para os filhos, né, já descumprindo aí uma regra do próprio aplicativo, do próprio programa. E eles precisam se responsabilizar por isso. Precisam se responsabilizar. Eu conheço muita gente, e vamos compartilhar esse programa por o maior número de pessoas, né, possível, que tem gente que tem filhos pequenos de 6 anos usando o WhatsApp. E por vezes não leu todos os termos ali, né, de uso desse aplicativo e tal. Eu queria voltar só um pouquinho numa questão que ficou um pouco pendente aqui. Essa questão de você ter uma preparação, um projeto para as escolas e elas aplicarem mais essa questão. Acabei não terminando de falar também do compliance, é verdade. Uma coisa que eu queria retomar, ainda com as crianças. Alessandra, qual linguagem poderia ser a mais adequada para além dos termos legais, com as crianças para que elas percebam que realmente existe esse problema? Um exemplo, a gente teve lá em Goiânia recentemente um caso de um menino que abriu fogo contra os amigos. Palavras do próprio delegado, o menino estaria sofrendo bullying e tal, e esse programa não tem objetivo de investigar casos assim, mas eu estou usando porque o termo bullying foi amplamente divulgado pela mídia, inclusive dito pelo próprio delegado. Qual seria a abordagem dessa escola específica quando tem um caso como esse? É chamar os alunos para conversar e que tipo de linguagem usar com esses adolescentes para que eles percebam que existe um problema mesmo na escola? A linguagem para usar com criança e adolescente precisa ser adequada ao nível de desenvolvimento deles e é adequada ao tipo de compreensão que eles podem ter a respeito de tudo isso, né? E tem que ser próxima. Então você pode fazer dinâmicas, né, com essas crianças para mostrar o que é empatia, o que é bullying, o que é agressão. Você pode trazer os termos da lei nessas dinâmicas. Você pode, com alunos mais velhos, fazer um debate, né, onde um grupo vai defender uma posição, outro grupo defende outra. Você pode ampliar isso, você pode trazer informação concreta, todas as informações, né, para essas crianças. Eu acho que tem inúmeros jeitos criativos e leves de lidar com tudo isso, passando todas as informações necessárias e com o peso emocional que isso exige. Numa escola onde teve um acontecimento desse, o silêncio vai ser a pior opção. Penso que, inclusive, nas escolas em que não chegaram a esse ponto, também vale a pena investir nisso, não? Né, como forma educativa, né, para as crianças e para os adolescentes. E você sabe que quando você educa as crianças e os adolescentes, eles trazem isso para casa, né? Então você automaticamente consegue atingir, não todos, mas talvez a maioria dos pais com isso também, né? E os professores que vão estar envolvidos nisso, que vão ter que estudar o tema para poder fazer esse tipo de educação. Então, conversar, falar, fazer dinâmicas, montar uma peça de teatro, montar um debate, fazer um sketch de cinema, um vídeo que pode ir para o YouTube, né, trazer um youtuber para falar sobre isso. Tem inúmeros jeitos de conseguir falar com as crianças e os adolescentes sobre isso. Eu tenho uma dúvida, doutora Ana Paula, no caso dos adolescentes, né, ou das crianças que cometem bullying, eles podem sofrer sanções? Vamos lá. Eu queria tocar um pouco nesse assunto que acho que é importante, né? Como que a lei lança luz sobre as crianças e os adolescentes que praticam bullying em sala de aula ou nesse universo todo. Vamos lá. O bullying, felizmente, ele não é uma figura típica penal. Então, não é como homicídio, lesão corporal, né? Que você tem lá 121, furto, roubo. Ele não tem esta figura, ainda bem, né? Porque senão estaríamos fadados a ter a injustiça eterna aqui. Porque ele é um fenômeno extremamente complexo. Então, algumas vezes, ele pode envolver 1, 2 ou mais figuras típicas penais. Então, quando eu começo a xingar alguém, ofender a honra, a dignidade, o decoro, eu posso estar aí dentro de alguma das figuras da injúria, da calúnia e da difamação. Esse é um ponto. Geralmente começa assim.
Depois nós temos as agressões físicas, que podem ser levíssimas até gravíssimas, né? E aí você já tem essa figura da lesão corporal. A gente pode ter o homicídio. Uma das coisas que nós temos visualizado é a instigação ao suicídio em grupos de WhatsApp. Sim. Né? E a instigação ao suicídio é um crime que é um atentado contra a vida. Então você tem lá dentro de um júri, para os que são maiores, você tem a figura do júri popular, né, que é o homicídio, infanticídio, aborto, genocídio e instigação ao suicídio. E para esses menores, esses atos infracionais que se fala que criança não comete, adolescente não comete crime, comete ato infracional. Mas quando o Ministério Público faz a tipificação penal disso, ele vai colocar esta figura: homicídio, lesão corporal, furto, roubo, constrangimento ilegal, ameaça, sabe aquele eu te pego? Te pego lá fora. Isso é um crime. Né? Roubar o login e a senha de uma pessoa para se fazer por outra, isso é falsa identidade, 317, Código Penal. Furtar, invasão de dispositivos informáticos, isso é furto também. Ou mesmo porque tem um tipo de bullying que fazem com um tipo de criança que é começar a tirar coisa do estojo, coisa da mochila. Furto. Que é um furto, né? Exatamente. Aí você pode tipo ter, destroem uniforme, material escolar, e por aí vai. Então, o que acontece? Essas penas, elas vão sendo, obviamente, que apurando o caso, você vai fazendo uma somatória de penas. E isso tudo da área criminal vai ser apurada aqui em São Paulo nas varas especializadas de infância e juventude, sem prejuízo da responsabilidade civil, tá? Dos pais e eventualmente da instituição de ensino que não fez o programa de combate ao bullying. Gente, a gente está, infelizmente, na reta final do programa e passa rápido, mas eu queria uma palavrinha de vocês duas sobre esse assunto. Alessandra, que dicas que a gente pode dar para os ouvintes que estão acompanhando aqui o Mentalistas? Os pais, professores, os adultos e também as crianças, né? A questão do bullying. Então, eu acho que uma das coisas que a gente conversou aqui, que é muito importante, é não deixar as pessoas invisíveis. Né? As pessoas que sofrem bullying, se elas não vão falar, elas vão mostrar. Elas mostram com alteração de comportamento, elas mostram com queda na nota, elas mostram com isolamento social, elas mostram às vezes com preciso levar proteções defensivas para a escola, elas mostram querendo não ir para a escola, né? Elas mostram, nem que elas não falem, elas mostram. E pais, professores, coordenadores, adultos responsáveis por essas crianças precisam ver e ouvir esses sinais. Grandes acontecimentos não têm pequenos presságios, né? Então, é por isso que o que eu sempre falo para os pais a sua escola tem um programa de combate ao bullying? Não é só falar, eu fiz. Você viu? Isso está documentado? Isso está no regimento interno? Você recebeu orientação presencial, virtual, sobre a questão do bullying? Você recebeu cartilhas educativas? A escola tem termos específicos? Faz programas de mediação e conciliação? Porque a lei exige que tenha intervenção psicológica, jurídica e pedagógica. Então, justamente para que as 3 áreas caminhem juntas. Então é importante que você verifique, se você olha o celular do seu filho, e é o que eu sempre pergunto, será que realmente é necessário que as crianças e adolescentes durmam com o celular do lado? Não é necessário. A gente pode comprar despertador para eles. Não é? Eu tinha um do Mickey, né? Que ele tocava lindos, de forma fofíssima. Lindos. Tinha minha mãe, né? Que jogava alguma coisa em cima de mim para eu levantar. A maior desculpa para dormir com o celular é essa. Mas eu uso como despertador. Existem outras formas de despertador. Gente, né? Não tem nada que 5... E bem mais baratinhas, né? Com R$5 você resolve tudo. Eles ficam até 2, 3, 4 da manhã.
Bom, de maneira que todos os envolvidos, escola, pais, alunos, devem se mobilizar para essa questão do bullying, do cyberbullying, que acho que é uma coisa que a gente ainda vai ter muitas oportunidades para falar mais sobre esse assunto. Agradecendo a participação da doutora Ana Paula Siqueira, criadora do projeto Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, ela que é advogada, e a neuropsicóloga Alessandra Molina Fabrício, especialista em psicologia cognitivo-comportamental em infância e adolescência. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada pela oportunidade, Camila. Obrigada, Camila. Obrigada, ouvintes. Acho que quando a gente tem a oportunidade de falar de educação digital, a gente tem a oportunidade de transformação e pacificação social. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.